ligado aqui no Cartola Tático. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista. Sou profissional de desempenho e mercado de futebol. E hoje a gente vai trazer aqui no canal do Cartola Tático, juntamente com meu amigo Sandro Burgos, um tutorial tático. Como a análise de desempenho tática coletiva de um time pode te ajudar a montar o melhor elenco para o Cartola FC. Aqui você vai observar um resumo básico do que é análise de desempenho no futebol, das 5 fases do futebol: organizações ofensivas e defensivas, transição ofensiva e defensiva e também as bolas paradas no futebol. Esse vídeo aqui tutorial é para você conseguir armar melhor o seu time dentro de conceitos e organizações verídicas do futebol. Bom, vamos começar esse tutorial básico com a organização defensiva no futebol, ou seja, como observar e analisar um time na sua fase defensiva, como ele se defende. E aqui a gente vai trazer alguns conceitos táticos interessantes para você aprender a identificar isso nos times do Cartola e, consequentemente, explorar isso para armar o seu time. Antes de entendermos como funciona os principais fundamentos da organização defensiva, precisamos trazer quais são as linhas, blocos e zonas do campo e como identificar. Bom, as linhas basicamente é a formação de alguns atletas dentro de uma estrutura defensiva, como o caso da primeira imagem, esse 4-4-2, dá para observar que os jogadores alinhados formam uma linha no campo. Blocos é basicamente a altura a qual essas linhas estão, se é mais próxima do seu gol, mais próxima do meio de campo ou mais próxima do gol adversário, conjecturando um bloco baixo, médio e alto. E zona é basicamente setores do campo ao qual cada jogador acaba protegendo em um momento de cenário defensivo. Então, o primeiro indicador que a gente precisa entender da organização defensiva. Aqui agora a gente vai trazer quais são as formas de marcar e como isso pode ser fundamental para você escalar o seu time no Cartola. Existem 4 tipos de marcação no futebol: a marcação individual por setor, a marcação zonal e a marcação mista. 4 formas de marcar e dentro delas dá para entender características de atletas que podem ou não ser viável para uma escalação em uma rodada. Aqui a gente vai trazer primeiro a marcação individual, que é quando o jogador recebe um direcionamento de perseguir individualmente um determinado jogador do campo. É o famoso cada um pega o seu, ou cada um marca o seu. É a funcionalidade de um jogador dentro de campo em marcar e pressionar um único jogador. E aqui no exemplo eu vou trazer a Copa do Mundo, onde o De Jong acaba fazendo essa marcação homem a homem no Messi, para tirá-lo do jogo, ou melhor, para tentar tirá-lo do jogo. Então essa é a primeira forma de marcar, marcação individual, onde há muitos duelos. No Cartola FC a gente tem, por exemplo, o Palmeiras que marca individual, ou seja, é um time que está em constantes duelos defensivos, ou seja, é um time que principalmente no meio de campo e algumas peças do ataque pode ser uma peça fundamental para gerar scouts de desarme, mas cuidado, na mesma proporção que o time duela muito nos encaixes individuais, ele pode também cometer muitas faltas na partida. A segunda forma de marcação é a individual por setor. Tem a mesma finalidade da marcação individual dita anteriormente, porém a perseguição de um adversário, nesse caso, só ocorre quando o jogador entra em uma zona do campo. Ou seja, no caso dessa marcação individual por setor, o marcador não tem um jogador pré-definido. O jogador definido é aquele a qual se aproxima desse jogador, ou seja, desse marcador. Neste caso, não é o De Jong marcando o Messi, é o De Jong marcando qualquer jogador que apareça na frente dele, seja o Messi, seja o Dybala, seja qualquer outro jogador. Esse exemplo vai ficar muito claro do que é uma marcação individual por setor. Os jogadores, né, do Manchester City estão pressionando o PSG, porém tem uma marcação individual, mas eles não perseguem esses jogadores até o fim da jogada, somente se eles estão próximo do setor pré-determinado antes. Terceiro tipo de marcação que a gente vai trazer é a marcação por zona, uma das mais tradicionais no futebol, e a maioria das equipes da Série A utilizam essa marcação por zona. Bom, nessa marcação, diferentemente da anterior, o referencial, ou seja, a premissa no início não é
um adversário, não é o jogador, mas sim o espaço ou a bola. Neste caso, não há perseguições individuais tão definidas no papel tático da equipe. Neste caso, o marcador ele protege uma região do campo. Ele sustenta mais na linha, ele não tem tantos duelos de combate como na marcação individual, mas também tem um papel fundamental para proteger espaços, para cortar a linha de passe, para impedir com que o adversário tenha ali um passe vertical seguro. E aqui é um dos exemplos que a gente vai trazer da organização defensiva. O Vitória contra o Vasco está marcando um 4-1-4-1, só que vocês podem observar que nenhum jogador do Vitória está marcando individualmente um jogador do Vasco. Ou seja, configura uma marcação por zona. Eles estão protegendo a faixa central do campo e não se preocupando, neste primeiro momento, em encaixar em todos os jogadores do adversário. Na marcação por zona, para o Cartola, acaba que o time fica refém de jogadas mais expressivas de marcação e o coletivo precisa se sobressair para que haja gerar de muitos scouts e desarmes nas jogadas. Então, é também um ponto de ficar bastante ligado, principalmente por poder gerar problemas como esse que a gente está observando no entre linhas. Trazendo agora a marcação mista, a gente vai observar que a marcação mista é uma mescla da marcação individual e da marcação por zona. Ou seja, em uma região do campo está a marcação homem a homem, individual, e em outra está a marcação por zona, protegendo a bola ou o espaço. E uma imagem muito clara disso é essa do jogo entre Atlético de Madrid e Leverkusen. Na zona da bola, onde há esse quadrado, dá para observar que é uma marcação zonal, protegendo onde a bola está, ou seja, esse setor e zona do campo. Porém, há uma marcação individual no centroavante do Atlético de Madrid com o zagueiro. Então, conjectura uma marcação mista. Bom, uma vez que a gente entendeu as formas de marcar, vamos entender a aplicação dessas ideias nas principais formações defensivas que a gente vê hoje no futebol. E a primeira que a gente vai analisar é o 4-4-2. Bom, o 4-4-2, e assim como todas as outras formações, por si só, elas já aplicam alguns benefícios e algumas vulnerabilidades a depender da execução. Bom, o 4-4-2, com relação a benefícios que ele pode gerar para a equipe, é um bom balanço defensivo das linhas. Fornece ali duas linhas com 4 jogadores que podem fazer essa circulação das linhas para a esquerda, para a direita e acompanhar muito bem a trajetória da bola. É uma formação muito equilibrada que consegue também gerar algumas coberturas no campo. Consegue fazer com que um atacante tenha um volante encostando, assim como o lateral tem um zagueiro e vice-versa, assim como outras funções e posicionamento dentro do campo, pode ter um companheiro para suprir uma eventual saída ou um duelo perdido. Então, é um dos benefícios do 4-4-2 e essa é a plataforma mais utilizada pelas equipes do futebol brasileiro. Marcar com 2 linhas de 4 e uma primeira linha com 2 jogadores, um geralmente dando mais combate, o outro protegendo mais os espaços, são alguns benefícios do 4-4-2. Agora, se tratando dos malefícios, ou seja, das suas vulnerabilidades, o 4-4-2 tem uma boa capacidade de pressão antes da bola entrar dentro dos boxes, mas pode possuir um entre-linhas vazio a depender dessa compactação das linhas. É importante no 4-4-2, assim como em outras formações, as linhas estarem bem próximas, para não expor o entre-linhas, ou seja, a região do espaço vazio entre essas linhas de marcação. É uma das principais vulnerabilidades desse 4-4-2. Além disso, contra equipes que saem com 3, ou seja, se pega um adversário que ataca no 3-2-5, pode gerar inferioridade numérica na saída de bola. Ou seja, ter 3 jogadores do adversário contra só os seus 2 na primeira linha de marcação do 4-4-2. Isso pode gerar para o adversário uma saída de bola mais constante, mais sólida, se não houver dinâmicas nessa formação para conseguir inibir essas vulnerabilidades. Aqui a gente vai trazer um exemplo desse 4-4-2 do time do Atlético de Madrid, mostrando essa compactação das linhas, como é um time que realmente consegue fazer um bom balanço para o lado da bola, acompanhar essa trajetória para proteger os espaços do campo. Mas, se não houver essa compactação, essas linhas podem gerar um buraco muito grande, principalmente no setor de meio de campo. Agora a gente vai trazer os benefícios do 4-1-4-1,
outra formação também bastante utilizada. Um dos pontos fundamentais do 4-1-4-1 é a proteção dos corredores laterais, ou seja, a capacidade de fechar o lado esquerdo e o lado direito do campo, por ter duas linhas de quatro que não estão tão próximas como é o 4-4-2, mas justamente por ter um pequeno distanciamento, consegue cobrir mais regiões do campo. Então é também uma forma muito importante dentro do 4-1-4-1 ter esses lados bastante povoados e bastantes, né, marcados pelo time que está se defendendo. Além disso, o 4-1-4-1 também possui uma variação muito rápida de estrutura. Você pode sair do 4-1-4-1 para ir para o 4-1-3-2, para o 4-4-2, para o 4-2-3-1. É uma das formações que mais possibilita variações. Da mesma forma, você pode marcar no 4-5-1 também, apenas avançando esse volante, no caso da imagem do Casemiro, para fechar nessa linha. Enfim, é também uma das formas de você conseguir variar bastante a formação. E aqui, para o Cartola, o 4-1-4-1 é uma formação que pode também gerar para o time um volante que fique sobrecarregado ou um volante que também consiga ter muitos desarmes. Esse volante que acaba jogando entre as linhas, ele tende a ter mais combates, tanto na esquerda quanto na direita, assim como pode estar sobrecarregado. Ou seja, no 4-1-4-1 é importante ter no time jogadores de meio de campo que joguem com liberdade e que sejam atletas perigosos no entre linhas do campo. Ou seja, fica essa dica. Trazer aí jogadores que atuem no 4-1-4-1, que joga por dentro, o meio campista, como o Garro, como o Alan Patrick, marcando com esse volante que pode ficar sobrecarregado, dependendo do contexto da equipe, pode ser aí um tiro no pé para essa marcação. Agora, a gente vai trazer as vulnerabilidades do 4-1-4-1. Além de ter uma estrutura que termina com um jogador, pode gerar automaticamente uma inferioridade numérica. Você tem apenas um jogador no primeiro combate de marcação e apenas uma CD de 2 do adversário já gera superioridade. Ou seja, você perde um pouco dessa pressão. Por isso que o 4-1-4-1 é utilizado um pouco mais recuado, com as linhas um pouco mais baixas, para conseguir controlar melhor os espaços, já que se subir para pressionar, tende a ter um pouquinho de dificuldade. Então, você fornece ao defensor bolas descobertas com um pouquinho mais de frequência. Embora seja a formação que feche bem linhas de passe, pode ter inferioridade numérica no setor do volante, como eu trouxe, trazendo aí essa sobrecarga para o jogador dessa posição. Aqui um exemplo do Boca Juniors contra o Palmeiras, marcando no 4-1-4-1, com as linhas mais próximas ao meio de campo, e mostra os espaços que eu falei, mas também a capacidade de proteger muito as laterais do campo. Agora a gente vai trazer o 4-2-3-1, outra estrutura também bastante utilizada, principalmente no futebol brasileiro. O 4-2-3-1 é como uma das formações mais equilibradas do futebol. É tida como aquela formação que te possibilita preencher mais espaços do campo por conta da sua estrutura, que começa, ou melhor, termina com a linha de 4, depois de uma linha de 2, tem uma linha de 3 e outra linha de 1. Então você tem equilíbrios que possibilitam muitos saltos, possibilitam a marcação compactada pela faixa central e também, em tese, pelos lados do campo. O 4-2-3-1 proporciona uma boa presença defensiva escalonada, como se trata de um bloco médio ou baixo, dificultando a penetração do adversário dentro dos seus blocos. Aqui a gente vai trazer agora as vulnerabilidades dessa estrutura, que, da mesma forma como acontece com o 4-1-4-1, é uma formação que possui inferioridade numérica na primeira linha de marcação, por também só conter um jogador para gerar esse combate. Esse espaço pode gerar bola descoberta para zagueiros, laterais e volantes para carregarem e buscarem diagonais longas ou passes laterais rápidos, buscando um ponta ou lateral por fora da terceira linha de 2. Ou seja, o famoso cobertor curto. Atrai um jogador ou uma linha para uma região do campo e, através de uma ação mais longa, consegue gerar vantagem em lados opostos. Aqui a gente vai trazer um exemplo do 4-2-3-1, no jogo entre o União Berlim e o Freiburg, da Alemanha, onde a gente observa muito bem essa estrutura compactada na faixa central do campo e trazendo o equilíbrio ao qual a gente trouxe, mas também mostrando que é uma formação que pode ser manipulada para uma região e esse jogo longo acabar sendo um pouco mais incisivo para a equipe. Agora a gente vai trazer, para fechar as formações, uma formação com 5, que é o 5-4-1. Pode ser o 5-4-1, o 5-3-2, o 5-2-3, enfim, algumas estruturas que terminam com linha de 5. Bom, os principais benefícios dessa estrutura é uma formação que tem como base
ter um grande número de jogadores atrás da bola. Geralmente o 5-4-1 ou 5-3-2, 5-2-3 vai significar que o time está jogando com as linhas mais recuadas para proteger a sua área, proteger as suas costas, proteger a linha de fundo. Neste estilo de jogo, os zagueiros laterais são mais acionados para cortar bolas, para cortar passes longos, para cortar cruzamentos e principalmente para zagueiros saltarem no entre linhas e gerar duelos, podendo ser também para o Cartola, zagueiros que geram scouts em desarmes. É também um ponto a ficar bastante atento. Zagueiros que atuam numa linha de 5 e saltam muito entre linhas tendem a cometer mais faltas, mas também a gerar muitos cenários de desarmes, assim como alguns laterais em duelo mano a mano com lateral ou com ponta adversário. A ideia por trás do sistema é que os 5 defensores forneçam uma base sólida para a equipe e limitem as oportunidades de arremates da equipe adversária. Trazendo agora algumas vulnerabilidades desse 5-4-1, a gente vai trazer aqui uma formação que praticamente obriga o time a marcar em bloco baixo. Ou seja, faz com que o time atraia muito o adversário para o seu campo por ser uma estrutura que visa muito mais se defender lá atrás do que se defender no meio de campo ou na frente. Então, pode atrair bastante o adversário para o seu campo. Então, estimula com que o adversário tenha ações mais coordenadas e busque valorizar mais a posse de bola, buscando entre linhas ou buscando a profundidade, ou seja, as costas dessa linha de 5. Agora chegou o momento de a gente falar da segunda fase, também muito importante do futebol, que é a transição defensiva. Quais são as principais características e como entender e analisar uma equipe que está em transição defensiva? Bom, um dos pontos principais da transição defensiva, o que ela visa é a recuperação da posse de bola imediata. A transição defensiva é quando o time perde a posse de bola e tem que correr para trás ou correr para alguma região do campo para tentar recuperar essa posse de bola ou para atrasar o adversário, como vocês estão observando, para realizar algum tipo de pressão dentro desse movimento e para trocar a ação de jogo, ou seja, sair de uma ação com bola, que conjectura uma organização ofensiva, para um cenário de transição e voltar para a organização defensiva. Ou seja, a transição defensiva é o meio do caminho entre a organização ofensiva e a organização defensiva. E dentro disso, a recuperação da posse de bola, atrasar o adversário, pressionando ou fechando algumas zonas e a troca dessas ações de jogo são as principais premissas básicas de um time que tem como característica um jogo de transição defensiva. Aqui a gente vai trazer algumas ações que são realizadas dentro de uma transição defensiva e a mais comum e tradicional é a pressão pós-perda, que basicamente funciona onde um time que perde a posse de bola tem automaticamente jogadores pré-determinados e já pré-definidos para pressionar onde a bola está e evitar com que o adversário crie um contra-ataque, crie uma transição ofensiva, porque toda vez que o time perde a posse de bola, significa que ele vai estar exposto em alguma região do campo. Uma das equipes que tem um ótimo pressão pós-perda é a equipe do Flamengo e a equipe do Bahia. E isso faz com que no Cartola também a gente tenha jogadores que atuam em equipes com essa dinâmica defensiva da transição de realizar uma boa pressão pós-perda, jogadores que também vão poder gerar média básica interessante em desarmes, pois constantemente vão estar tentando atrasar o contra-ataque do adversário. Tem equipes que utilizam algumas nomenclaturas como REC 5 e REC 8, que basicamente é a capacidade do time em fechar os espaços em 5 ou 8 segundos para tentar recuperar a posse de bola. Uma vez que esses 5 ou 8 segundos numa bola não foi recuperada, eles voltam para estruturar um pouco mais as linhas e voltam a se defender com as linhas mais desenhadas no campo, em vez de fazer essa pressão mais intensa. Outro ponto muito interessante que a gente vai observar da pressão pós-perda, como é o caso, é que ela visa também, em alguns momentos, gerar superioridade numérica, ou seja, ter mais jogadores do seu time onde a bola se encontra, como é o caso desse jogo do Manchester City. Olha como tem 4 jogadores do City contra 2 do adversário. E aqui fica muito mais fácil de, após você perder a bola, você ter uma recuperação dentro da transição
defensiva. Além disso, uma outra ação muito realizada dentro dessa dinâmica de transição é a recomposição. Neste caso, uma pressão não é executada. Neste caso, a recomposição consiste quando você já pressionou ou não recuperou, ou nem chegou a pressionar, e você busca automaticamente correr para trás, passar da linha da bola e se posicionar organizado defensivamente no seu 4-4-2, no seu 5-4-1. É uma também das principais finalidades dessa recomposição no momento defensivo. É dessa forma que o time consegue se reequilibrar para ter ali uma ótima defesa do adversário. Por exemplo, esse jogo do Vasco contra o Avaí, observe como os jogadores do Vasco estão correndo para trás, visando se estruturar, se organizar para ter um combate, uma marcação ainda mais eficiente no adversário, em vez de ir todo mundo para onde a bola está, eles estão buscando se reorganizar para ter um novo combate de marcação num novo modelo específico para a partida. Bom, quando a gente fala de organização defensiva e transição defensiva no futebol, para o Cartola apenas um scout salta aos olhos, que é o scout do desarmes. Porém, na organização ofensiva e também na transição ofensiva, já dá para ver uma geração de scouts muito maior, muito mais ampla para jogadores, já que no Cartola as ações ofensivas têm mais pontuações e larga escala do que as ações defensivas. Por exemplo, não há no Cartola ainda, né, scouts para cortes, interceptações, jogadas aéreas, apenas há cenários de desarmes. Porém, você pode conseguir sim explorar dentro da transição defensiva e organização defensiva, estudando e aplicando os conceitos que aqui estão sendo expostos, o seu time ser mais assertivo nas rodadas, avaliando como o adversário joga e como o jogador que você quer escalar do time também vai se defender nessas estruturas.